Agora sim, toda a atenção é pouca para aquilo que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar sobre família. A maior e mais importante criação de Deus. Eu quero que você preste muita atenção nesta noite. Se outras vezes eu já pedia que você prestasse atenção, hoje, nesse pressuposto, eu quero que você preste muita atenção. Pode usar caneta e papel. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, e o versículo 24. Diz a palavra do Senhor Deus: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Marcos capítulo 10, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 6, diz assim: no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. A criação de Deus foi homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não serão dois, mas uma só carne. Vou repetir de novo. Assim, eles já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Jesus, pelo teu cuidado para conosco. Obrigado porque o Senhor formou, fez, arquitetou, planejou a família como a sua preciosíssima de toda a criação. Nós queremos nesta noite pedir que o Senhor nos conceda iluminação para nós entendermos a palavra do Senhor e que o Senhor nos conceda força para aplicar esta palavra em nosso dia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A família é a instituição mais antiga da terra. Haja vista que Deus desejou que a terra fosse povoada por família. Todo o pano de fundo Deus criou, todo o cenário estava pronto, tudo havia sido preparado para a chegada da família. Tanto assim é que hoje os cientistas já provam de que a Terra foi meticulosamente preparada para receber vidas humanas, o que não acontece em nenhum outro planeta. Deus fez tudo com detalhe. Deus deu o melhor de si na formação da terra, com o intuito de conservar, cuidar daquele que seria a sua imagem e a sua semelhança. Meu irmão, Deus anseia. Muito bem, meu irmão. Deus abençoe. Já viu que tu não pode faltar ao culto, irmão? Então vigia. Deus anseia que você e eu descobramos a vida que Ele criou para cada um de nós. Sabe que aqui na terra, e como toda a eternidade, Deus preparou tudo para receber a família. E tudo começa com a família. Por isso o Senhor diz: deixará o homem
pai e mãe, e apegar-se à sua família, e agora aqueles que eram até então dois, cada um com seu pai, cada um com sua mãe, se juntam, serão um. Casamento não é instituição para nós vivermos em duplo sentido. Nós precisamos viver o casamento como um, não cada um com a sua vontade, com o seu desejo. Eu costumo dizer e fazer simplesmente uma analogia básica. Este lencinho, para limpar o suor, ele é exponencial. Se eu quiser que duas pessoas levem esse lencinho até o Rúbius, o que tem que acontecer com essas duas pessoas a despeito desse lencinho? Essas duas pessoas têm que pegar esse lencinho, caminharem juntos até o Rúbius. Mas, se eu quero esse lencinho até o Rúbius, uma pessoa quer fazer esse trajeto e outra pessoa quer fazer aquele trajeto, quando é que esse lencinho chegará ao Rúbius? Pense. Isto se dá com a família. Do ponto de vista, eu quero agora pensar a família do ponto de vista social. Do ponto de vista social, a família é simplesmente reunião de indivíduos que se relacionam entre si e partilham algum grau de parentesco. É muito pequeno ainda para aquilo que Deus criou a família para ser. Esta concepção social em torno da família. Mas do ponto de vista da Bíblia, vamos ver o que a Bíblia fala sobre a família. A Bíblia fala simplesmente que a família é o propósito, é o projeto de Deus. Logo, meu irmão, sem dúvida, a família é a mais importante da criação de Deus. E ela tem início com o casamento. Sendo Deus o idealizador da instituição da família, nós precisamos confiar que se a nossa família estiver firmada em Cristo, não haverá tsunami ideológico, nem contraditório, nem a história para simplesmente ditar imperfeição da família. Se ela estiver firmada no Senhor, não há nada que destrói uma família que está firmada no Senhor. Porque é no Senhor que nós haveremos de ver qual é o verdadeiro sentido para a família. O propósito primário de Deus em criar a família não foi simplesmente povoar a terra. Deus cria a família para criar gerações, para proteger gerações. Deus cria a família para ser uma semente que Ele mesmo, próprio Deus, lança na terra para abençoar e proteger gerações. Tanto assim é que numa família nós temos várias gerações presentes. Nós temos avós, bisavós, pais, filhos, netos. Eu acho exponencial como irmão, ou quando o irmão Manuel Paulo chega aqui e começa a desenhar a raiz da descendência dele. Eu acho isso perfeito, lindo. Porque Deus criou a família exatamente para isso, para a geração. Então nós precisamos considerar a família nesse pressuposto. E isso nos responsabiliza a cuidar da nossa família. Tanto assim é que Paulo, sobre o cuidado de família, ele fala a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 5, no versículo 8, ele vai dizer: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Olha só como Deus preza pela família. Nós precisamos cuidar da família. Eu fico, de certa forma, estarrecido quando eu vejo filhos que não consideram pai. Até porque o pai já está numa idade, ou jovens, esses joviais que estão aqui, com uma linguagem meio de emparelhamento de pai o seu contexto cultural.
chamando de pai, ô velho, irmão, vamos parar com isso. Isso não é forma de chamar o pai e mãe. Precisamos honrar com respeito e dignidade. Eu me criei num tempo que os filhos chamavam o pai de senhor e de senhora, porque nós precisamos saber que a família é coisa séria e nós precisamos cuidar. E o casamento é igualmente este muro de proteção que é necessário para que esta família, este relacionamento familiar, ela aconteça de forma saudável. Por isso, é necessário que os nossos filhos conheçam a Deus. É necessário que nós conheçamos a Deus. É necessário que a nossa casa esteja diante do Senhor. Porque os nossos filhos, eles são presentes de Deus para nós. Só que nós só vamos entender isto e dar o devido valor se nós estivermos em Deus, que falou através do salmista que os filhos são a herança do Senhor. Ele vai dizer no salmista, o Salmo 127, Deus não criou, meu irmão, Ele não criou as famílias simplesmente porque estava desocupado no céu. Ele cria a família e estabelece valor e propósito na família. Ele cria a família com identidade e com destino. Ele cria a família para ser família. Por isso eu quero considerar aqui duas visões da família, para nós vermos como nós estamos a despeito do conceito e da percepção de família enquanto cristãos. Primeiro, a concepção social da família. Diz o escritor e futurista norte-americano Thomas Alva que a família é a causa principal dos nossos problemas. Isto é a visão social da família. A despeito disto, qual é o fundamento por trás desta afirmação? É que muitos têm declarado esta concepção social a fim simplesmente de publicitar o qual a família está mergulhada numa crise. E, por causa desta ideia, muitos casamentos estão falidos. Muitas famílias estão dando simplesmente a atenção a esses conceitos. Atualmente, a visão social da família é que uma família simplesmente é saudável quando ela tem menos crise. Porque a crise não pode faltar, ela é inevitável. Essas crises vividas pelas famílias, bem na verdade, nos remonta a tempos passados, nos remonta a tempo do berço da história, da qual nós podemos sim parar e olhar para a Bíblia, no livro de Gênesis, e vemos algumas crises existenciais no meio da família. Quando nós lemos que Adão, ele transfere para Eva a culpa de todo o seu pecado e seu desleixo, instala crise na família, porque ele não tomou simplesmente a postura e a responsabilidade que lhe cabia. Quando nós paramos para a Bíblia e lemos a vida de Abraão, que lançou mão da mentira para salvar sua própria pele, e simplesmente, diante de um perigo iminente, ele nega a sua família. A crise está gerada. Quando a gente pega a Bíblia e olha para a vida de Isaac, que também a despeito da sua própria pele, ele negligencia afirmar publicamente sobre a sua esposa aquilo que dentro de uma tenda ele acariciava a sua esposa, mas fora da tenda ele simplesmente se afastava dela com medo de represália. E o que falar de Davi, que pegou toda a sua família e colocou em risco para satisfazer um desejo, um capricho, e como se não pensasse de Sansão, que negligenciou toda uma nação, todo um chamado para viver uma aventura amorosa, uma aventura que culminou com a destruição dele, porque não considerou os conselhos da família. Irmãos,
como nós podemos ver, a família sempre foi um alvo de Satanás. Desde o tempo mais antigo até o nosso tempo, sempre foi o objetivo dele destruir e desestruturar a família, porque ele sabe que uma família desestruturada será uma sociedade desestruturada também. Uma família desestruturada, ele sabe que será uma igreja desestruturada também. Por isso o objetivo dele é destruir a família. E os homens não entendem isso. Tantas vezes os homens saíram a procurar fundamentos para justificar os seus erros dentro da família. Nós podemos ver isto na história, simplesmente, de Henrique VIII, o rei de Inglaterra, que simplesmente rompeu com a Igreja Católica e fundou a Igreja Anglicana, para que ele tivesse simplesmente o refúgio, o conforto e o fundamento para se divorciar da Catarina de Aragão e se casar com Ana de Bolena. Isso é a história de homens que não atendem o valor de família e acha que tudo vale na família. A despeito disto, é a concepção social que nós temos. Sabe, o divórcio é fruto de um coração endurecido, diz a palavra do Senhor, Deuteronômio capítulo 24, de 1 a 4. E tem sido hoje o grande pivô da destruição das famílias. Haja vista que tem estimulado as pessoas, os casais, como a solução para as crises no relacionamento. Só que isto é a concepção do homem sem Deus. Olhando para a sociedade moderna, nós vemos uma sociedade totalmente descompromissada com a verdade de Deus, isolada de Deus, completamente individualizada, individualista, uma sociedade cruel, cujos seus valores se traduzem única e exclusivamente pelo prazer, pelo dinheiro e pelo status. Isso é o que define a sociedade do nosso tempo. Uma sociedade ferida pelos seus próprios ensinos. Uma sociedade fraturada pelas suas próprias ideologias. Não há padrão para nós seguirmos como família os ensinamentos da sociedade. Meu irmão e minha amada irmã, os ensinos dessa sociedade corrompida, elas têm chegado às nossas casas através de televisão, através dos noticiários, através das novelas. Nem vou perguntar quem vê novela aqui, porque crente não vê novela. Nem vou entrar nesse mérito. Porque um bocado de ensinamentos maus tem sido vinculado por estas mídias todas, com o objetivo de desestruturar a família, com o objetivo de arruinar a família. Nós precisamos cuidar, porque a despeito desses ensinamentos, o mundo tem implementado como regra que o homem precisa seguir para não ser excluído do ponto de vista social. E aí o homem faz o quê? Acompanha esse rito do mundo sem Deus. Esta visão torta acerca da família. A sociedade, meus irmãos, é formada pela família. Então nós precisamos zelar pela nossa sociedade. E essa sociedade é formada pela família que inicia pelo casamento. E aí surge dois questionamentos em minha mente. O primeiro é que se a sociedade ela é formada por família e a família inicia no casamento, qual é a visão da sociedade sobre o casamento? E qual é a visão de Deus sobre o casamento? Vamos ver. Na visão secular, na visão social sobre casamento, o casamento simplesmente é um contrato. É um contrato entre duas pessoas, um contrato, um acordo bilateral entre duas pessoas. E do ponto de vista contratual,
O casamento, ele é bilateral, ele é dissolúvel, ele é divisível, ele é completamente dependente dos estatutos humanos. Isto a partir do conceito do homem. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É que, para o mundo, o casamento vai manter até o momento em que eu não sou desagradado. Para o mundo, até o momento que os meus anseios e direitos eles forem guardados, prezados, mantém-se o casamento. Mas se inferir nos meus direitos, nas minhas vontades, a solução é quebra do contrato, porque é um contrato. Quebra do contrato. Isso é o que se ensina lá fora. Tanto assim, que hoje muitos fóruns já estão dizendo ao juiz de paz: olha, vocês estão casando hoje, mas olha, se não dá certo, pode vir aqui. Porque se tornou vulgar a instituição que Deus criou com a mais excelência da vontade do seu coração. Ele criou a família e hoje nós estamos vulgarizando família. Sabe, eu certa vez, enquanto operador de direito, tive N oportunidades de ajudar pessoas a conceber famílias através de casamento. Mas nunca, como dizem os franceses, jamais de la vie, vou corroborar com a destruição de família. Certa vez eu estava diante de um juiz de paz e ele disse para os nubentes, na minha presença: vocês estão começando hoje um contrato, mas não se preocupe, se qualquer das partes infringir o contrato, venha novamente para mim, que eu dissolvo o contrato. Olha quão insignificante se tornou a família para este mundo. Por isso Jesus tem que voltar. Veja que o casamento é para Deus e para a visão do Senhor. O casamento para Deus é uma aliança, não é um contrato, é uma aliança. Eu quero ver você quebrar uma aliança. Malaquias, capítulo 12, versículo 14, vai dizer que Deus é testemunha desta aliança. Fala de unidade, de edificar gerações, família para edificar geração. Não é unicamente para satisfazer vontade dos nubentes. É para formar geração, meu irmão. Os olhos de Deus, ou aos olhos de Deus, o casamento é a proteção para a família, para a futura geração. Meu irmão, segundo o modelo de Deus, o casamento é uma aliança. E uma aliança, ela é indissolúvel. Uma aliança, ela é indivisível. Uma aliança, ela é comprometida, interligada a Deus, com Deus. O casamento para Deus é mais importante, é muito importante. Muito importante. Tão importante o casamento é para Deus, que Cristo simplesmente, Ele usa esta importante instituição para comparar a sua noiva. Porque nós, a noiva do Cordeiro, estamos sendo preparados para o casamento com o Cordeiro. O casamento, ele é tão precioso para Jesus, para Deus, que Ele usa isso como simplesmente uma referência da sua noiva, da sua igreja. O casamento é a pedra fundamental da sociedade humana. O casamento, meu irmão, ele não pode ser vulgarizado. Ele não pode ser entendido de outra forma que não uma aliança. Porque o nosso casamento, mal entendido, ele se torna um porão do inferno.
Mas o nosso casamento, bem entendido, ele se constitui uma antessala do céu. Por isso, eu quero que você, na sua mente, uma palavra pastoral, descarte o conceito do mundo sobre o casamento. Segundo, vamos ver a família a partir do pressuposto de Deus. O projeto de Deus para a família é que a família fosse um agente do reino dos céus. Deus criou família para representá-lo, para ser agente do reino. O propósito de Deus para a família, aqui nessa terra, é simplesmente que ela fosse a expressão da construção do reino de Deus. E para isso, essa construção precisa começar primeiro com o relacionamento da família com Deus. O primeiro passo para esta construção é ser construída com Deus. Porque fora de Deus, nós podemos estar equivocados quanto à família. Porque Deus, Ele escolhe uma família para iniciar o plano da redenção. Você quer ver? Gênesis capítulo 12. A partir do versículo 1, ele vai dizer: então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Repara, todo o processo, todo o plano redentor começa com uma família. Deus traz para a cena da redenção uma família para nos mostrar o quanto é importante a família, até mesmo no plano da redenção. Porque através da família de Abraão, toda a família da terra seria abençoada. Repara, meu irmão, elas seriam benditas, podendo provar a vida e a reconciliação de Deus por causa de uma família que resolveu obedecer. Uma família obedeceu. A obediência de Abraão foi simplesmente visando a preparação para a chegada de Cristo. Meu irmão, Deus está usando família. Deus está usando família. Abraão, ele semeou uma geração, porque dele veio a grande geração. Você está semeando em obediência? A sua geração, o seu povo restrito, a sua família está sendo semeada no conhecimento de Deus. Meu irmão, Deus escolhe a cada família como canal de bênção para a nação, a sociedade, geração. Deus, Ele escolhe a minha e a sua família para marcar esta geração que nós estamos, através do testemunho da pregação em nossa casa. Sabe, não negocie princípios, meu irmão, minha amada irmã. Não negocie princípios para a família. Não aceite barganhas de inferno contra a sua família. Não despreze sua família. Não abra mão da sua família. Minha amada, meu amado irmão, a honra provém
de um relacionamento correto da família diante de Deus e diante do próximo. Como você tem vivido esta honra dentro da sua família? Meu irmão, minha amada irmã, nossa família é uma poderosa semente que Deus, Ele vai lançar no solo desta geração. Mas a semente, ela precisa ser regada e cuidada para germinar e frutificar. A semente precisa ser cuidada, e quem não cuida da sua família, o apóstolo Paulo diz que se tornou pior do que o infiel. A família precisa ser regada com a palavra de Deus, com a proclamação do reino de Deus, com o testemunho do reino de Deus, a sua palavra, para que depois ela possa frutificar. Sabe, irmãos, falando isto do ponto de vista do campo, mas esta verdade se aplica à nossa casa, à nossa família. Elas precisam ser regadas em amor, o amor de Deus. A nossa família precisa e necessita da nossa oração para continuar de pé, porque nós não conseguiremos manter a família em pé sem a ajuda do Senhor Deus. Porque se nós caminharmos sem Jesus, nós estaremos de forma equivocada pensando sobre a família. Irmãos, busque a direção de Deus para a sua família nesta noite. Abra mão da sua individualidade, porque o casamento de Cristo, o casamento do cristão, do seguidor de Cristo, ele precisa caminhar de acordo com a vontade de Cristo. E Jesus disse: deixa o homem pai e mãe e se torna um. Quando nós estávamos na missão, algumas pessoas, alguns conhecidos, vinham até nós, porque na altura minha esposa, ela só cuidava de mim, eu era exclusivo do cuidado. Hoje eu estou repartindo o cuidado, mas ainda ela cuida de mim de forma exponencial. Ela só cuidava de mim. E aí, alguns colegas vinham e perguntavam: rapaz, porque certa vez eu fui no banco e coloquei o nome dela como a titular da minha conta, junto comigo, porque a conta conjunta, e os colegas meus de trabalho chegavam: rapaz, quando viram os papéis, como é possível? Vai fazer isto? Tem que estar separado, mulher só das coisas dela e homem. Eu falei: irmão, vocês não sabem o que é casamento? Deixa eu me ensinar para vocês aqui o que é casamento, pouquinha coisa. No casamento cristão, não existe conta de mulher e conta de homem. Eu vou falar isso bem mais, com mais vagar no domingo pela manhã, mas eu só estou dando um pequeno spoiler do que eu vou falar no domingo. No casamento cristão, não é, agora é meu direito, e seu direito depois vê-se. No casamento cristão não é, isso é meu carro, minha caixa, meu violão. Vocês sabem que no casamento cristão não é tanto assim, que lá na minha casa minha filha já aprendeu. Ela na mesa, a gente almoçando, ela chega e fala, por vezes eu coloco o suco, ela pega meu suco e ela fala para mim, eu falo para ela: minha filha, você está tomando meu suco? Ela fala: papai, as suas coisas são suas, são de mamãe e são minhas. As coisas de mamãe é de mamãe, é do senhor, é minha. Agora, a minha coisa
é de nós todos. Ela está aprendendo desde pequeno que no casamento não tem esta fragmentação da estrutura. Deus disse que é um. Então, se nós quisermos um casamento à moda da Bíblia, precisamos voltar para a Bíblia. Por isso, eu quero te convidar a abrir mão da sua individualidade. Sabe por quê? Porque o segredo do sucesso do casamento não é dependência, nem independência. Porque tem aqueles errados que dependem exclusivamente de tudo, também está errado. Também tem aqueles que são independentes. Sabe, nós que amamos a Jesus, nós não temos espaço para essas coisas. Sabe o que é sucesso no casamento cristão? Vou te dizer, escreva isso no seu coração. É interdependência. É interdependência que passa por um relacionamento genuíno com Deus. É isso que torna um casamento de sucesso. Quando eu e ela dependemos do Senhor. Mas enquanto ela depende de mim e eu dependo de mim mesmo, sem depender de Jesus, o fracasso será anunciado igual ao conceito de família do mundo. Por isso, eu te convido nesta noite a entregar a sua família aos pés do Senhor Jesus e orar para que o seu casamento seja assim, um casamento para a glória de Deus. Baixe sua cabeça, eu quero orar com você. Jesus, obrigado pela tua palavra. Esta palavra que é viva, que é eficaz, que é suficiente para nortear os nossos passos até o Senhor. Nesta noite, consagramos diante do Senhor as famílias desta igreja, pedindo ao Senhor que estas famílias sejam padrão nesta sociedade, nesta cidade. Padrão, Senhor Jesus, de interdependência do Senhor. Padrão, Senhor Jesus, de uma aliança do Senhor. Padrão, Senhor, como aqueles que pertencem ao reino do Senhor. E que nós possamos viver uma vida, Senhor Jesus, que exalta o teu nome na nossa família. Eu te agradeço por fazer parte desta família. Em nome de Jesus. Amém. Consagremos as nossas famílias através desta canção. Estabelece o teu reino em nós, para que façamos
nossa mesa se farta de pão, que a nossa fé cresça de grão em grão, nos cubra de santidade, sabedoria e submissão. Não deixe que nos falte o pão, fortaleça a fé em nossos corações, que os nossos filhos te sirvam com amor. Bendito seja para a glória do Senhor. O meu maior patrimônio precisa do teu auxílio. Minha família te chama, ó vem Senhor, mora comigo. A tua graça nos faz prosperar, tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, abençoa o nosso lar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos os dias te daremos o melhor do nosso louvor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos festejar a glória do Senhor. O meu maior patrimônio precisa do teu auxílio. Minha família te chama, ó vem Senhor, mora comigo. A tua graça nos faz prosperar, tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, abençoa o nosso lar, abençoa o nosso lar. Abençoar o nosso lar, e que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Você e a sua casa precisam também servir ao Senhor. Não serviremos. Tem gente que vai, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não, profetiza que vocês servem ao Senhor. Porque quando você diz serviremos, dá uma ideia de algo distante, de algo longe. Mas o propósito de Deus para nós é que nós sirvamos hoje ao Senhor, a nossa casa, a nossa família. Não abra mão da sua família. Ficamos de pé, vamos orar e vamos para casa. Obrigado, Jesus, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nós acabamos de ouvir. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos cantar ao Pai em canções, louvores ao Senhor. Em letras e melodias, expressarmos o nosso louvor ao Senhor. E desejo do nosso coração é que o Senhor os receba como aroma suave nas Tuas narinas. Senhor, nós queremos consagrar uma vez mais a nossa família, rogando do Senhor a proteção, a graça e direcionamento para a nossa casa. Que nós possamos, Senhor, colocar a Bíblia, a Tua palavra, a Tua vontade no centro da nossa família. De maneira que, ó Pai, nós não venhamos a pecar contra Ti. Por isso, leva-nos, Senhor Jesus, agora às nossas casas, debaixo da Tua poderosa mão. Livra-nos, Senhor Jesus, de todo o engano. Livra-nos, Senhor, de todo homem mau. Livra-nos, Senhor, dos aqueles que vivem para praticar maldade. Livra-nos, Senhor. Dai-nos uma semana de paz. Proteja a Tua igreja. Prospere a Tua igreja, Senhor. E salve, Senhor, nesta cidade, aqueles que hão de ser salvos. Para a glória do Teu nome, traze o Senhor Jesus ao cuidado da Tua igreja. Pai, nós Te agradecemos e rogamos do Senhor bênção na vida daqueles que nos visitaram nesta noite. Que o Senhor possa guardá-los e se revelar Salvador a eles. Nós oramos em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai,
A graça de Jesus Cristo, seu amado Filho, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja em nós e no nosso meio hoje e sempre. Amém.